Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos dar início a mais um trimestre da revista da CPAD, o terceiro trimestre, tá bom? Hoje nós vamos falar da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Vai ser o tema da nossa revista, né? Então nós vamos falar muito sobre Apocalipse aqui, tá bom? A primeira lição, a lição que a gente vai estudar hoje é a igreja diante do espírito da Babilônia. Então é um tema muito forte, ao mesmo tempo é um tema muito sensível, né, para a gente tratar, porque a gente vai falar de Apocalipse, vai falar de interpretação bíblica, tá bom? Antes, porém, de a gente entrar no assunto, eu vou pedir você para poder se inscrever no canal, né? Se você não for inscrito, ative o sininho de notificações, porque isso ajuda a propagar os nossos vídeos, tá bom? Curte também se você gostar. Vai passar aqui o nosso Instagram para você estar acompanhando, seguindo a gente por lá, o nosso site também. E eu vou deixar um livro aqui, olha, um e-book que eu escrevi sobre escola dominical. Como os princípios básicos que você precisa saber para preparar uma aula, como funciona uma escola dominical, tá? Então vai estar gratuito para você esse livro aí. É só você clicar aqui abaixo e baixar ele gratuitamente para você. Escola dominical, tá bom? Vamos lá então? A igreja diante do espírito da Babilônia. O texto vai estar focado em Apocalipse, capítulo 17, né? E nós vamos fazer algumas considerações. Então, a primeira coisa que nós vamos considerar, já na introdução, antes da gente adentrar, acompanhe comigo aqui, o livro de Apocalipse ele não apresenta somente as coisas que vão acontecer, como mencionado. Então, por que eu coloquei isso aqui? É lógico, com muito respeito, com muita consideração, tá? Mas para a gente poder entender e focar algumas coisas. O escritor ele já começa falando que o livro do Apocalipse ele mostra as coisas que brevemente vão acontecer. Para você entender bem o livro de Apocalipse, você tem que entender que não é somente isso. Aí você pensa, Renato, mas o irmão comentou e ele mostra o versículo. Certo, o versículo lá diz assim, ó. O versículo que ele comentou lá, o versículo que ele comentou diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, logo, se eu leio por aqui, eu vou entender que realmente o Apocalipse ele já está começando, falando que ele é uma revelação de Jesus Cristo, tudo certo, né, de João, que Deus deu para João, né? Deus deu para João uma revelação de Jesus Cristo para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Então, teoricamente está certo. Só que eu tenho que entender que Apocalipse é um livro de interpretação, é um livro de revelações, que eu tenho que ler ele num todo e interpretar, porque nem tudo vai ser literal dentro daquele livro e nem sequencial. Então, se você continuar lendo o capítulo 1, tá? Isso aqui está no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, aí você vai chegar no versículo 19. Então, olha, eu acho que é o 19. Se não for o versículo 19, vocês vão continuar lendo o capítulo 1 que vão chegar aqui, tá bom? Aí é orientado para João o seguinte, João, as coisas que você tem visto, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aqui está a formação da base do livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, que tem muita coisa interpretativa que você tem que interpretar, certo? E para que eu possa ter um pleno entendimento de Apocalipse, é lógico que tem várias linhas de entendimento, é que as coisas que estão em Apocalipse são as coisas que João tens visto, ou seja, aquilo que já aconteceu, tá? As coisas que são, as coisas que estariam acontecendo na época de João e as coisas que depois dessas vão acontecer, o futuro. Então, o Apocalipse ele traz para a gente toda uma história, mas o foco dele é o final dos tempos, tá? Apocalipse ele vai contar toda a trajetória da igreja, mas o foco, a ênfase dele é a volta de Jesus. É o que vai acontecer
no final dos tempos, mas ele não se limita somente ao final dos tempos. Por isso nós vamos estudar essa questão de hoje, a igreja diante do espírito da Babilônia. E nós vamos entender que isso está acontecendo agora, nesse momento. E já isso que acontece nesse momento já está escrito dentro do livro do Apocalipse. Certinho até aí? Deu para entender? Ficou claro? Que eu não estou questionando, estou falando mal do irmão, porque a ideia, eu entendi a ideia dele, mas só para os irmãos terem uma noção, porque às vezes pode ter uma má interpretação dentro desse ponto aí. Ok? Vamos avançar então? Então vamos passar para a primeira parte. A primeira parte vai falar dos signos ou significados da Babilônia, né? O que significa essa Babilônia? Então a mensagem, o estudo, ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro nós vamos estudar os significados, tá? Dessa Babilônia mencionada no texto que a gente estudou de Apocalipse 17. Depois nós vamos focar nas consequências, no que essa Babilônia está causando hoje, ou seja, a consequência. E por último a gente vai estudar qual é a posição da igreja diante disso. Tranquilo? Primeiro, o que significa a Babilônia para nós. Depois, o que ela tem feito, qual é a consequência que ela tem impactado o mundo hoje. E por último, qual a nossa posição como crente, como igreja do Senhor diante disso tudo. 3 partes, certo? Então, o primeiro ponto nós vamos estudar é Babilônia e os seus significados, os signos, os símbolos. O que Babilônia, mostrado nesse texto que nós lemos de Apocalipse 17, quer dizer para nós, tá? Então você vai ler o texto aí. O primeiro texto aí está falando sobre a grande prostituta e o significado. Bom, quando eu estudo aí, quando você lê lá a mulher sentada sobre o dragão, sobre a besta, né? E que ela estava sobre muitas águas e tudo mais, então mostra para nós uma ação maligna, tá? Essa grande prostituta, o simbolismo é de uma ação maligna que age de 2 maneiras. Primeiro, ele vai agir dentro da igreja e ele vai agir fora da igreja. Como ele vai agir fora da igreja? Babilônia representa fora da igreja tudo que se opõe à igreja. Mas por que Babilônia não existe? Porque era um símbolo máximo que eles tinham do mal, tá? Na época de João, a ideia que eles tinham de maior opressão, de maior sofrimento, de maior inimigo para eles era a Babilônia. Então, quando se falava assim de uma coisa ruim, para eles, o significado de ruim, de inferno, de tormento, era a Babilônia. Talvez, se fosse hoje, seria o nazismo, né? Seria Hitler. Por quê? Porque o povo judeu sofreu durante todo esse período aí que nós conhecemos. Mas isso foi agora, né? No nosso século agora, nossa era, digamos assim. Na época de João ou do Apocalipse, então o fato maior que existia era a Babilônia. Então Babilônia, quando se falava Babilônia, tornou um símbolo de uma representação do mal, o símbolo de algo maligno, né? Então era mais forte inclusive do que o Egito. Tanto é que o Egito não é mencionado, mas Babilônia é mencionado. Então eu tenho que entender que quando o texto fala lá da grande Babilônia, fala da Babilônia, não é a Babilônia física, mas é um sistema que está atacando a igreja e que esse sistema, né, como é algo ruim, o símbolo máximo para eles era Babilônia. Então Babilônia é retratada como um sistema ruim que vem atacando a igreja. E ela então ataca a igreja por fora, e a gente volta aqui, olha, representa então tudo que se opõe à igreja. Incluímos aqui movimentos como LGBTQIA+, por exemplo, que está atualmente atacando as famílias, né? E quando a gente fala do movimento LGBTQIA+, que está atacando a família, eu tenho que falar isso aqui com muito respeito, com muita empatia pelo outro, né?
Quando eu estou falando aqui desse movimento que está atacando a família, você tem que focar isso na sua lição. Você não está falando da pessoa LGBTQIA+. Não, isso aí é uma guerra que você vai estar travando com uma pessoa. Em vez de ajudar, você vai estar ajudando a afundar a pessoa, né? Então, não é, quando eu falo do sistema, não é a pessoa que se encaixa nessa condição de LGBTQIA+. É a filosofia por trás desse movimento, né? É a filosofia por trás desse movimento que é uma ação que tem se levantado contra a Igreja de Cristo, né? Porque a filosofia por trás desse movimento hoje, ela tem várias ramificações, tem várias formas de pensar, né? Mas, na sua maioria, essa filosofia, ela quer atacar a Bíblia, quer atacar a igreja. Então a gente tem que deixar isso bem definido aqui. Por quê? Porque a pessoa LGBTQIA+, é uma pessoa como nós, como qualquer outra, que tem seus dilemas, né? Tem seus dilemas. E assim como eu tenho minha dor, eu tenho meus dilemas, essa pessoa também tem sua dor e tem seus dilemas. E assim como eu preciso ser ajudado, amparado nas minhas necessidades, essa pessoa também precisa ser ajudada e amparada. É uma pessoa como qualquer outra, né? Eu não posso aqui cair numa ideia que essa pessoa é diferente, que o pecado dela é maior. Não, ela comete um pecado, né? Assim como nós também cometemos vários pecados. E o problema aqui, a ideia aqui é o quê? Que essa pessoa ela precisa de ajuda, como eu preciso de ajuda. Então eu não vou ofender e atacar os irmãos, a pessoa, mas é o sistema. Outra coisa, proibições de pregar o evangelho, como países tipo Coreia do Norte, por exemplo. Então, um outro exemplo de um sistema que nós chamamos de Babilônia, de que age por fora para poder atacar a igreja. Então, quando você vê países hoje que cerceiam o evangelho, que proíbem você pregar a palavra de Deus, proíbem você andar com a Bíblia, por exemplo, né? Quantos países hoje as pessoas precisam reunir secretamente e, se forem pegas, podem inclusive perder a sua família, né? Ideias contemporâneas, como a ideia de que hoje não podemos expulsar demônios, por exemplo, pois estaríamos ofendendo religiões de matrizes africanas e por aí vai. Então, quando a gente fala de espírito da Babilônia, grande prostituta, grande meretriz, é nesse sentido. É um sistema que age por fora e por dentro a gente vai ver, mas por fora é tudo aquilo que ataca os valores cristãos, tá? Ataca os valores cristãos para poder impedir um continuamento, uma continuidade desses valores. Então perceba, ataca os valores cristãos, não ataca a sua igreja. Porque às vezes, o que tem que ser pontuado também? Tem pessoa que tem igreja, está usando a igreja para poder fazer caixa 2, está usando a igreja para poder roubar dinheiro dos fiéis, de várias outras coisas. É descoberto que essa igreja está aproveitando os dízimos, então é feito ali todo um trabalho, né, do leão, da receita, para poder descobrir essa falcatrua. Isso aí, irmãos, isso aí não é Babilônia, não. Isso aí é o quê? É justiça. Tá? A justiça tem que valer para todos. Infelizmente, tem pessoas tem igrejas que agem dessa forma, e na hora que começa a aparecer as oposições, é a perseguição contra a igreja. Isso aí não é perseguição, não. Por isso que eu falei que é aquilo que ataca os valores da igreja. Tá? Isso tem que ficar frisado. Mas ele age também dentro da igreja. Como que eu posso interpretar o espírito da Babilônia, a grande prostituta, agindo dentro da igreja? É quando a Babilônia representa prostituição, tá? Mas que prostituição é essa? É uma prostituição no modo comum da palavra, né? Prostituição no sentido da mulher estar lá prostituindo? Não. Quando nós falamos de prostituição aqui, é uma prostituição religiosa. Prostituição religiosa. O que é prostituição religiosa? É quando você tem o seu Deus e você agora está traindo
digamos assim, espiritualmente, o seu Deus com outros deuses, né? Você está querendo competir, né, o seu Deus com outros deuses. E isso tem entrado dentro das igrejas, essa prostituição religiosa. Ou seja, eu tenho a minha igreja, eu estou na igreja, eu tenho meus encargos na igreja, só que eu me simpatizo com muitas coisas que estão acontecendo lá fora. Para me manter a igreja, manter os fiéis e manter recebendo, digamos assim, dos fiéis, eu começo a trazer todas aquelas coisas de fora para dentro da minha igreja e procurando um versículo bíblico que vai me embasar dentro daquilo. Então isso nós chamamos de prostituição religiosa, porque ele está usando uma máscara da igreja, está procurando uma forma de embasar os costumes pagãos para dentro da sua igreja. E aí ele vai colocar todo tipo de costumes pagãos dentro da igreja. Levar o mundo para dentro da igreja. Isso seria o significado, né? Liberalismo. O que é o liberalismo? Tudo é permitido. Depende do seu ponto de vista. O liberalismo hoje já tem teólogos que defendem isso, que tudo depende do seu ponto de vista. Inclusive, eu estava lendo uns trabalhos indexados sobre esse movimento queer, né? A teologia queer que endossa ali o LGBTQIA+, que você precisa ver o que esse povo está escrevendo, mesmo porque você tem como se defender. E você tem lá dentro teólogos gays, olha que interessante, teólogos gays, né, em outras igrejas, que defendem, né, que o homossexual, por exemplo, ele deu, na cabeça dele, não estou falando que é verdade, é erro, mas na entendimento dele, o homossexual pode se relacionar, porém, ele não pode ser promíscuo, ele não pode ser, por exemplo, ele tem que ser fiel ao parceiro dele ou à parceira dela. E se ele passa a ter relação com várias pessoas, nesse sentido agora, isso seria pecado. Já tem outros teólogos dentro dessa linha que pregam, escrevem livros que, assim como tem pessoas que tem pessoas que nascem com a tendência homossexual, né? Da mesma forma tem pessoas que vão nascer com a tendência para me falta a palavra aqui agora, mas para promiscuidade, que isso seria um dom. Se a pessoa tem, é porque isso é um dom que Deus concedeu para a pessoa e a pessoa precisa, olha só, aproveitar esse dom, e a pessoa quer escrever tudo isso, é um artigo indexado, colocando embasamento bíblico para isso. Olha o sistema que nós estamos. Então, isso é o que nós chamamos de liberalismo. É o mundo entrando dentro da igreja, é agora tudo sendo permitido, né? E de uma forma que, quando algo vai contra meus princípios, isso aí é porque o meu ponto de vista está errado, né? A Bíblia não nos ensina isso, mas o mundo está querendo ensinar. Isso está entrando dentro das igrejas, está fazendo que tudo seja normal, tudo seja permitido, depende do seu ponto de vista. Mistura com a política e dizer que estão fazendo da mesma forma que os profetas faziam no passado. Ou seja, a política dentro da igreja. Ah, irmão, mas a Bíblia não proíbe política na igreja. Sim, a Bíblia não proíbe você ter um cargo político dentro da igreja. Mas a corrupção que tem dentro da política, ela está entrando dentro da igreja. E a ganância do homem por querer crescer na política está fazendo ele pegar esse universo corrupto e levar para dentro das igrejas, né? E aí quer embasar isso em quê? Nos profetas. Não temos tempo para isso aqui, mas a ação do profeta na época do Velho Testamento era muito diferente da ação de quem hoje está dentro da igreja e quer candidatar para um cargo político. Muito, muito diferente, tá? Então aquilo que antes era pecado, hoje não é mais. Aquilo que antes era um mal, hoje já é um ponto de vista. E dessa forma, a igreja está sendo secularizada, né? E você vê a igreja, o pecado entrando cada vez mais dentro da igreja, com ideias de que nós não estamos
interpretando direito a Bíblia. Então isso também significa o espírito da Babilônia. Então perceba, recapitulando aqui, quando eu falo da grande prostituta, ela é um símbolo de um sistema que ataca a igreja tanto fora quanto por dentro. Certinho? Segundo ponto aí, a mulher e a besta escarlata, que vai aparecer aí. O que ela representa? Bom, o que eu coloquei essa foto aqui? Vamos falar um pouquinho de história para você entender. Tem histórias, irmãos, que são comuns ao nosso tempo, são contemporâneas a nós, que qualquer pessoa que menciona essa história vai entender sobre o que eu estou falando. Inclusive, essa história pode se tornar uma referência para algum ensinamento, certo? Se, por exemplo, eu falo com você assim que eu vou deixar um dente, né? Que a criança tem que pegar o dente dela e colocar debaixo do travesseiro. Hoje ainda está menos usual, mas geralmente o que a pessoa ia pensar? O que se aprendia antigamente? Não, deixa o dente debaixo do travesseiro, porque a fada do dente, ela vai vir até você de noite, vai pegar o seu dente e deixar ali o quê? Um presente para você. Então a criança era instruída o quê? Tirar o dentinho, deixava o dentinho debaixo do travesseiro, os pais compravam um presente, ou às vezes compram ainda, coloca o presente debaixo do travesseiro ali e tira o dente e guarda o dente para ele. A criança acorda pensando que realmente a fada do dente passou ali, né? Se a pessoa hoje, você fala uma história e que na história tem um velhinho de cabeça branca, bem barbudo, que chega no Natal para te dar presente. Todo mundo sabe que história eu estou falando. Mesmo eu não mencionando Papai Noel, mas eu mencionei a história de um velhinho barrigudo, com a barba grande, que vai vir te trazer o presente, você já sabe, ele está falando do Papai Noel, certo? Então, na época da Bíblia, era a mesma coisa. Tinha suas histórias, tinha os seus contos que eram populares, alguns contos eram religiosos, tá? E através desses contos, dessas histórias, as pessoas sabiam sobre o que era, porque era comum na vida de todo mundo. Então, uma das histórias que existia, e agora nós vamos entrar um pouquinho em mitologia grega, mas é rapidinho só para você entender o que eu quero dizer, tá? Isso aqui não é aula de filosofia. Mas existia um conto de uma moça muito bonita, tá? Que morava em uma determinada ilha e que Zeus se afeiçoou. Zeus gostou daquela moça. E aí o que Zeus faz? Zeus ele se transforma em um touro branco muito bonito. E esse touro branco ele sai das águas e ele encontra com essa moça. Essa moça sobe nesse touro e esse touro, então, ele entra nas águas novamente com ela e a conduz até uma ilha. Nessa ilha, esse touro, quando deixa essa moça na ilha, esse touro, então, ele se destransforma, se revela como sendo Zeus. Ali, essa moça vai ter vários filhos e cada um dos seus filhos ali vai ser uma pessoa importante. O nome dessa moça era Europa, né? Então, se você vê alguma coincidência disso com o nome dessa nação, desse continente, não é mera coincidência, tá? Então era Europa. Europa significava essa moça que veio montada em um touro branco, ou seja, numa fera, sob as águas. E o que você tem aqui, ó? Aqui eu tenho exatamente um quadro que retrata o mito de Europa, tá? O mito de Europa. Uma moça bonita, toda adornada, tá? Toda adornada, sob um touro, ou sob uma fera, né? Que aqui no caso é um touro, que está sob as águas. E o texto em Apocalipse agora, ele vai falar o quê? De uma mulher, olha que interessante, que aparece montada sobre uma besta, certo? E que essa mulher estava toda adornada. E o texto em Apocalipse diz o seguinte, que o mar são povos
e nações que estão seduzidos pelo poder, pelo poder mesmo desta mulher. Então essa mulher, ela é a representação máxima, tá? Ela é a representação máxima de quê? Desse espírito que nós chamamos de espírito da Babilônia, que é essa ação, né? Essa ação político-religiosa que está afligindo o mundo, que está envolvendo o mundo, levando o mundo à apostasia, ou seja, a afastar de Deus, tá? Então, essa mulher, ela é a representação máxima disso, tá? E se eu sigo para o ponto 3, aí no ponto 3 vai falar do mistério, porque aí o texto continua falando da mulher e fala que existia sobre ela escrito uma frase, e a frase é mistério, a grande Babilônia, né? Então, eu queria fazer uma comparação para você entender esse mistério da grande Babilônia com outra passagem bíblica, que você vai analisar comigo. Não é interpretação literal, mas o livro de Apocalipse é um livro de revelações. Então você pode encontrar várias revelações dentro do mesmo texto, tá? Não é a ideia principal do que eu vou trazer, mas é uma revelação interessante que nos aponta para essa mulher de Apocalipse 17, certo? Então, se você puder ler Apocalipse capítulo 12, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar uma mulher que estava grávida, estava prestes a dar à luz, e que um dragão a perseguia. Quando você começa a ler o texto, você vai ver que essa mulher era a igreja e que essa criança era Jesus, né? E que essa criança era Jesus. E que o dragão a perseguiu de forma que a criança fosse morta. O dragão não consegue êxito, a criança nasce e o dragão agora começa a perseguir a descendência da mulher. Então, quando você analisa isso, o que você vai ver? Israel na sua trajetória, tá? Satanás perseguindo Israel para poder matar Israel e Jesus não nascer. Satanás não consegue, Jesus nasceu. Jesus nasceu, deu origem ao cristianismo, veio a igreja e agora Satanás começa a perseguir a igreja. Aí o texto diz, você continua lendo Apocalipse 12, e preste atenção comigo que você vai entender onde eu quero chegar. Ele diz que essa mulher agora, ela recebe asas como águia, como asas de águia, preste atenção nisso. E ela recebe essas asas como de águia e que ela voa para o deserto. Ela é impelida a voar para o deserto. O dragão, por sua vez, ele abre um mar, né? Ele cospe ali da sua boca águas que formam mar para que esse mar pudesse engolir essa mulher. Também não tem êxito. Então o texto termina aí, com a mulher fugindo para o mar, para o deserto. E em Apocalipse 3 vai mostrar que desse mar vai levantar uma besta. Desse mar levanta uma besta. Muito bem. Quando você lê agora Apocalipse 17, tem uma coisa muito interessante que eu quero ler para você aqui, ó. Eu nem deixei a Bíblia aberta, que eu não ia ler, mas acho que é importante ler. Apocalipse 17, olha que interessante que vai acontecer. Vamos voltar aqui. João, ele vai começar a descrever no capítulo 17 a mulher escarlata. Aí, olha, no versículo 6 ele diz assim, ó: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu me maravilhei com grande admiração. Em outros textos, traz a ideia de que ele se espantou, ele ficou surpreso. Ora, pensa comigo. João viu coisas tremendas. João viu o céu. João viu o trono de Deus. João viu os 24 anciãos.
João já tinha visto 144 mil. João viu as testemunhas. João viu as taças, né? Os anjos tocando as trombetas. E agora aconteceu algo que para João chamou mais atenção do que tudo aquilo que ele tinha visto antes. E aquilo espantou João. E o que foi? A mulher vestida de escarlata sobre a besta. Então, qual que é a ideia que podemos trazer aqui? Primeiro, eu vejo uma mulher representando a igreja sendo perseguida por um dragão, quase sendo morta e enviada para o deserto. No outro momento, eu vejo João chegando no deserto e vê uma mulher. Mas agora essa mulher não é perseguida. Agora essa mulher não está sendo ameaçada de morte, mas essa mulher agora, ela tem uma outra posição. Ela está sentada sobre a besta, sobre a fera. E ela agora está como rainha daquela situação. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É a corrupção da igreja. Olha que forte. É a corrupção da igreja. É a igreja que antes era perseguida, hoje é a perseguidora. É a igreja que antes era a coitada, hoje ela faz os outros de coitado. É a igreja que antes era um sentido inferior, em que sofreu tribulação e luta, mas hoje se envolveu na corrupção, no mundo, com as coisas do diabo, e agora é essa igreja que pratica a corrupção. Por isso que Jesus falou assim que existe duas igrejas, a fiel e a infiel, que existe o joio e o trigo, e que você não consegue a olho nu diferenciar o joio do trigo, porque o joio, aparentemente, ele é igual ao trigo. Sabe a diferença do joio e do trigo? É porque o trigo tem semente, o joio não tem semente. O joio, ele é uma casca, mas é oca. Se você apertar ali, ele é oco. Então Jesus falou assim, olha, não separe o joio do trigo, para não acontecer que, tirando o joio, você tire o trigo junto. Porém, no dia do juízo, vai acontecer a separação do joio e do trigo, né? Porque essa igreja fiel, ela está hoje, infelizmente, inserida no meio desse sistema religioso da igreja infiel, né? Onde muitos estão aparentemente fazendo a vontade de Deus, muitos estão aparentemente realizando a obra de Deus, mas na verdade o intuito por trás é o quê? É crescimento financeiro, é ficar rico, é dar uma condição de vida melhor para ele e para os seus. E a preocupação realmente com a palavra está muito longe de acontecer. Tá? E a nossa preocupação, a gente vai entrar nisso um pouco mais à frente, porque agora é só mostrar o símbolo, mas a nossa preocupação é que eu seja a igreja fiel. É que eu pregue aquilo que eu viva, né? A minha preocupação tem que ser a minha vida seja a Bíblia que as pessoas vão ler. Não adianta eu querer falar para você sobre palavras, sobre Jesus, sobre amor, sobre prosperidade, e de repente o meu colega de trabalho, que convive comigo todo dia, vê que a minha conduta é uma e o que eu falo é outra. Não adianta eu falar de você de Jesus, de amor, de compaixão, e o meu vizinho de repente observa que eu falo de amor, mas que eu ajo com desonestidade, né? Que eu ajo errado aquilo que eu tenho falado, né? Então perceba, não adianta eu querer ser um santo e a minha família ver que na verdade eu não sou nada disso. Então a nossa preocupação é o quê? É você ter sinceridade diante de Deus, tá? Sinceridade mesmo, e pregar aquilo que você vive, e procurar cada dia mais conhecer a palavra, conhecer os ensinamentos de Deus e viver de acordo com os ensinamentos. Ah, mas eu não consigo, é difícil. Seja sincero.
com Deus e com as pessoas ao seu redor. Olha, eu estou tentando mudar, mas ainda está difícil. Deus vai te ajudar. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te ajudar a melhorar a sua conduta. Agora, se você entra dentro de uma casca, né, dentro de uma máscara, e quer passar para as pessoas uma santidade que você não tem e uma corrupção lá no fundo, você está sendo o quê? Essa mulher que antes perseguida, agora se tornou a perseguidora. Olha que forte, né? Bom, agora nós vamos ver como esse espírito da Babilônia, literalmente, ele está agindo. Quais que são as consequências? Agora, antes eu vi o simbolismo, agora vamos ver a consequência, que é a parte 2, que diz o espírito da Babilônia. A primeira parte diz o espírito da Babilônia no sistema religioso. Como ele tem atacado o sistema religioso? Bom, através da prostituição espiritual. Então, o que é uma prostituição espiritual? Infidelidade espiritual, idolatria e a adoração de deuses falsos em vez de adorar o Deus verdadeiro é uma metáfora usada nas Escrituras para descrever uma relação corrupta e infiel entre o povo de Deus e outras divindades e práticas religiosas. Então, por exemplo, a ganância, né, pelo dinheiro é uma prostituição espiritual. Você não está adorando a Deus. O Deus que você está adorando é o dinheiro. Né? Então, essa ganância, essa prostituição, essa infidelidade espiritual tem cada vez mais tomado conta, porque a igreja, as igrejas no geral, elas estão passando de uma instituição religiosa para uma instituição financeira, que você tem que bater meta, você tem que cumprir prazos, né? Então, muitos locais aí, um pastor é direcionado para uma igreja e a cada mês ele tem uma meta de dízimo que ele tem que enviar para a sede. Se ele não cumpre aquela meta, ele vai ser mandado embora, digamos assim, e é colocado ali um outro pastor para aquele pastor bater a meta. E quais são as regras, as técnicas? Bom, aí você coloca várias estratégias, né? Tem pessoas que às vezes as estratégias é um momento da oferta, ele tem uma palavra especial para aquele momento, uma palavra que vai tocar o seu coração, vai gerar rapport, vai gerar reciprocidade, vai causar sentido de escassez, de responsabilidade, para poder querer levar você a doar o seu dinheiro ali em prol daquilo, para que ele consiga mostrar para os seus superiores que ele está conseguindo o bem financeiro. Então isso, irmãos, é uma prostituição espiritual. Né? Por quê? Porque o Deus principal não é mais Jesus, é o dinheiro. Ele tem que bater metas financeiras para poder continuar. A igreja dele pode ter 1000 pessoas, mas se aquelas 1000 pessoas são pessoas mais simplórias, né? São pessoas que de repente não conseguem disponibilizar de ajudar na igreja. Então, para esse sistema, esse pastor não vale. Esse pastor não é um bom pastor, tá? Outro ponto, afrouxamento da moral, né? Então ele tem atacado o sistema religioso no afrouxamento da moral. Então, moral, o que é moral? Moral, para resumir, dentro do sistema religioso, é aquilo que você faz independentemente das situações. É aquilo que você traz consigo, que você não depende de situações externas para fazer. Isso é moral. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para você entender, que eu ouvi um professor falando. Você entra numa loja, sabe essas lojinhas que ficam de posto de gasolina? Loja de conveniência, né? Então você entra nessa loja, tá de noite. Na hora que você entra na loja, você vê que o atendente não está na loja. De repente ele foi no banheiro, foi fazer um xixi, ou foi pegar alguma coisa, e ele não está na loja. E você vê ali disponível à sua mão várias coisas que você pode pegar para comer. Por exemplo, um salgadinho, um pão, um biscoito, né? E você está com fome.
Você não está com aquela fome de passar fome. Não é uma fome crônica. Nesse exemplo que eu estou te dando, é uma fome circunstancial. Você saiu para uma festa, para algum lugar, né? Você passou um pouco do momento de comer e você está com fome, mas não é nada que você vai morrer com aquilo. Dá perfeitamente para você chegar na sua casa. Muito bem, você chega nessa loja de conveniência, olha para o local, vê que não tem ninguém, provavelmente o dono foi no banheiro, foi fazer um xixi, alguma coisa assim, e passa pela sua cabeça, então, roubar, né, aquele pão ou aquele biscoito para você, juntamente, lógico, com uma Coca-Cola ou com um outro refrigerante, porque você está com fome. De repente, você olha mais um pouquinho, certificando de que não tem realmente ninguém no local, e aí você vê uma plaquinha com um rosto, né, uma plaquinha amarela com uma pessoa sorrindo, e escrito assim: sorria, você o quê? Está sendo filmado. Nesse momento você pensa: puxa vida, então se eu pegar alguma coisa aqui, alguém vai vir. E na melhor das hipóteses, eu vou ficar com constrangimento dessa pessoa revistar minha mochila e descobrir ali ou o biscoito, ou o salgadinho, ou o pão que eu roubei. Na melhor das hipóteses, porque essa pessoa pode chamar a polícia e você pode até mesmo ir preso. Bom, isso não tem a ver com moral. Isso não é moral. Você não roubou por conveniência. Você não roubou por quê? Porque você tinha algo legislador ali que não deixava você praticar a ação. Você tinha uma câmera que estava te filmando. Se não fosse por causa da câmera que estava te filmando, você teria roubado. Então isso não é moral. Isso pode ser medo, isso pode ser várias outras coisas, pode ser lógica, né? Mas moral não é. Por quê? O que é você não ter feito a moral? A moral não é o ato, é a condição para fazer o ato. Você não roubou nesse exemplo, mas o motivo pelo qual você roubou não teve a ver com moral, teve a ver com lógica, teve a ver com medo de ser preso. Você não roubou porque você tinha um outro elemento que era a câmera, e que se você tivesse roubado, você sabe que a câmera ia te fragar. E através daquilo você poderia ser cerceado a sua liberdade de ir e vir. Então a moral, ela já age diferente. É aquilo que você faz com você mesmo, por você mesmo, sem depender de ninguém, né? Então, nessa situação, olha, eu não roubo porque eu entendi que roubar é errado. E eu não vou roubar se eu estiver sozinho ou se eu estiver com muitas pessoas. Eu não vou roubar se naquele ambiente tem câmera ou se não tem. Isso não vai passar na minha cabeça porque eu entendi desde cedo que roubar é errado. Para mim, isso é um valor, não roubar, não tirar nada das pessoas sem dar para eles o devido valor, que é pagar. Então, se tem câmera ou se não tem, eu não vou roubar. Eu estou com fome, não tenho dinheiro agora, vou chegar em casa eu vou almoçar ou eu vou jantar, o que quer que seja. Entendeu? Isso é moral. Então, na igreja, essa moral, ela está sendo afrouxada, né? As pessoas estão cada dia mais, você vê cada dia mais as pessoas perdendo essa ideia da moral e fazendo as coisas a partir dessa câmera que eu mostrei para vocês, né? Olha, eu não faço porque o meu pastor vai me encher a paciência. Se não fosse o meu pastor, eu já teria feito. Olha, eu não pratico porque o meu pastor, ele é chato demais. Se não fosse isso, eu teria feito. Olha, eu ajo dessa situação, nessa e nessa dentro da igreja, porque as pessoas estão me cobrando para ser assim. E com isso, você tem pessoas hipócritas dentro da igreja, pessoas falsas dentro da igreja, pessoas que estão indo para louvor. Quantos são os relatos de pessoas que estão indo tocar na igreja com trouxinhas de droga dentro do bolso?
né? Dentro do bolso da calça. E às vezes acaba ali o culto, estão lá adorando, glorificando a Deus, acaba o culto, junto à rodinha, vai usar droga na rua, tá? Vai fazer coisas erradas, vão roubar. É como se dentro da igreja fosse uma coisa e fora da igreja fosse outra. Aqui ninguém me vê, ninguém me conhece, né? Então, outras pessoas, você tem visto exemplo de vários cantores que antigamente cantavam músicas bonitas, músicas que tocavam o coração, e hoje a pessoa está abrindo mão, está saindo do sistema religioso que eles dizem. Mas isso por quê? Porque, na verdade, nunca houve uma conversão. Mas como a moral não era um valor, eles não tinham um valor moral a seguir, né? E esse valor foi afrouxado, logo, então, não tinha importância se, mesmo eles pensando certo ou não, eles fossem lá cantar, fossem lá gravar, desde que as pessoas pagassem para isso, tá tudo certo, tá? Ecumenismo doutrinário. O que é ecumenismo doutrinário? Quando você está numa determinada denominação, você vai ter ali um conjunto de ética, né? O que é ética? Ética é diferente de moral. Ética, para você entender, são um conjunto de regras que as pessoas estabelecem para um bom convívio entre si, né? Novamente eu vou fazer um exemplo de um professor que trouxe esse exemplo sobre ética também, muito bacana. Por exemplo, você é um estudante, né, que vai morar numa república e no seu quarto ali você tem mais uma pessoa dormindo no quarto com você. Aí você chega lá e fala para a pessoa assim, olha, não faça barulho porque eu não consigo estudar com barulho. Tá, mas eu gosto de ouvir música. Como que eu vou fazer? Eu falo assim, olha, eu gosto de dormir, eu posso dormir de 11 da manhã até às 7 horas, de 11 da noite até às 7 horas da manhã, tá? E depois desse período meu, de 11 da manhã até às 7 horas da manhã, vai ser quando eu vou levantar, você pode fazer a barulho que você quiser. Ah, não, fechou, beleza. O que aconteceu aqui? As partes que têm interesse em conviver bem, né? Duas partes que têm interesse em uma boa convivência, porém têm pensamentos diferentes, têm gostos diferentes. O que foi o acordo que fizeram entre si? Olha, de 11 horas da noite até 7 horas da manhã, silêncio, porque uma das partes precisa de dormir e estudar nesse silêncio. A partir das 11 horas, das 7 horas até 10h59, pode-se haver barulho. Isso significa um código de ética, né? É a forma que eles colocaram para eles dentro do quarto, que eles vão conviver bem entre os dois. Ética não existe uma regra. Ética é feita em cada lugar. Todo lugar que existe um grupo de pessoas, você vai ter ali um código de ética formado ali. Então nós falamos de ética dos dentistas, ética dos médicos, ética dos pediatras, né? E quando você vai para uma empresa, a empresa fala assim, olha, aqui é o seguinte, aqui você não pode usar o celular, você não pode andar com fone de ouvido, você tem que estar com o abafador, o plug, né? Você tem que andar em cima da faixa de pedestre, você não pode caminhar fora da faixa de pedestre, beleza? Beleza. Se você andar fora da faixa, você vai ser penalizado. Tá, tranquilo. Se você andar sem um fone de ouvido, você vai ser penalizado, mesmo que não esteja fazendo barulho. Mas você entrou dentro do galpão, você tem que usar fone de ouvido. Tá? Certinho, certinho. Isso é o quê? É um código de ética que foi criado dentro da empresa. Da mesma forma, as igrejas, tá? As igrejas, elas leem a Bíblia, cada denominação, leem a Bíblia, e através da leitura que aquela denominação faz da Bíblia, ela cria um código de ética para aquela igreja. Esse código de ética criado em uma denominação não é chamado de código de conduta, não é chamado de código de ética, é chamado de quê? De doutrina, ou de regras de regras de doutrina, né?
ou de códigos de doutrina, mas geralmente são o quê? Doutrinas, ensinamentos dentro daquela comunidade ou daquela denominação religiosa. Então, dentro disso, eu tenho meu código de ética ou de doutrina da Assembleia de Deus, eu tenho a minha doutrina da Igreja Batista da Lagoinha, eu tenho a minha doutrina da Igreja Presbiteriana. Perceba, são todos evangélicos, são todos aceitam Jesus como Salvador. Mas cada uma dessas denominações pegaram a Bíblia, estudaram a Bíblia e a partir do ensinamento ou do entendimento que eles tiveram da Bíblia, eles criaram o código de ética da forma que eles entendem que seria melhor para se viver, né? Então, para que eu me dê bem dentro de uma denominação, eu preciso, letra A, conhecer quais são as doutrinas, quais são esses códigos éticos dentro da minha denominação. Letra B, ver se aquilo está de acordo com a minha forma de pensar. E letra C, seguir aquele código de ética, que é as doutrinas dentro daquela denominação. Certo? Se eu estou, por exemplo, dentro da presbiteriana, uma das regras lá é o seguinte: olha, não existe dons de línguas mais. Os dons de línguas cessaram, né? E hoje em dia não temos mais dons de línguas. Não no sentido de falar em línguas estranhas. Eles entendem que dom de língua, para eles, seria você ter a capacidade, a grosso modo, de falar vários idiomas, tá? Então, veja bem. Se eu quero ser um presbiteriano, eu tenho que, letra A, conhecer essa doutrina presbiteriana, letra B, entender se eu vou aceitar isso ou não, e letra C, viver essa doutrina, né? Imagina, eu agora me torno um pastor presbiteriano, faço todo o curso que eles têm lá, e na hora que eu vou trazer minha primeira mensagem, eu subo no púlpito pregando acerca dos dons espirituais, acerca do dom de línguas, né? É uma mensagem que vai totalmente contra o sistema da igreja presbiteriana. Da mesma forma, eu posso ir para um oposto totalmente diferente, que é as Assembleias de Deus. As igrejas pentecostais, elas creem no dom de línguas, né? Elas creem no dom espiritual, com o enfoque no dom de línguas estranhas. Então, para poder ser um crente pentecostal, um crente assembleiano, eu preciso que, letra A, conhecer a doutrina da Assembleia de Deus, né? Letra B, entender se eu vou me adequar a essas doutrinas. E letra C, viver essas doutrinas. Eu não vou pegar agora, me tornar um pastor assembleiano ou um preletor, vou subir no púlpito da Assembleia de Deus e trazer uma mensagem falando que o dom de língua acabou, que o dom de língua cessou. Porque essa regra de conduta, de ética, é da presbiteriana, não é da Assembleia de Deus. Entende? Da mesma forma, nós temos os neopentecostais. Os neopentecostais, eles também creem no dom espiritual, mas ao invés do enfoque ser os dons de línguas, o foco é o dom de milagres e curas, né? Então, eu tenho que entender isso. O que então é o ecumenismo doutrinário? Eu já entendi o que é doutrina, que é um código de ética dentro da minha igreja. O ecumenismo doutrinário é que ecumenismo é tudo comum. É quando eu vejo que na outra denominação alguma coisa está acontecendo ali que está funcionando muito bem, tá? Está atraindo muitas pessoas, e eu quero pegar aquilo e jogar para dentro da minha igreja, porque se tem pessoas sendo atraídas lá, está funcionando lá, eu vou jogar aquilo para dentro da minha congregação também. E eu quero obrigar os meus líderes a aceitar aquilo. Isso é uma ecumenismo doutrinário. Então, por exemplo, nos anos finalzinho dos anos 90 para o ano 2000, apareceram o grupo Diante do Trono com um movimento totalmente diferente que nós conhecemos, que eram as ministrações do louvor, né? A Assembleia de Deus, o que era a Assembleia de Deus? Você começava o culto com louvores da harpa, tá? Você cantava ali 3, 4 louvores da harpa cristã. Após os louvores, você lia a mensagem inicial, tá? Uma mensagem inicial, orava pela igreja,
Depois de orar, você deixava os irmãos sentados e começava a distribuir oportunidades, né? Cada um ia e fazia aquilo segundo estava no seu coração. Depois disso, vinha a terceiro ato, o último ato, que era a palavra, né? A pessoa vinha trazer a palavra e acabava o culto. Como a questão diante do trono ficou muito forte, muito famoso, a ministração no louvor, que era uma mistura de que eles pegavam a mensagem e pegava o louvor e juntava tudo em um só, né? Então tocava uma música, então no meio da música continuava, entre aspas, cantando, mas agora com uma mensagem imbuída ali. E aí depois aquilo ainda teve ainda uma ramificação que era o espontâneo, né? Não era algo feito junto com a música, era um improviso, mas era um improviso espiritual. Era um improviso voltado para uma mensagem de edificação. Então isso foi algo que surgiu na Igreja Batista, que condizia com a regra de ética batista. Certo? Condizia por quê? Porque se os irmãos estão me ouvindo, alguém é batista, eu vou falar muito superficialmente, mas eu lembro que, como não é de costume eu ser batista, uma vez eu fui numa igreja batista, eu fiquei cansado, né? Porque eu cheguei, o grupo de louvor estava cantando, e eu tive que ficar em pé. E o grupo de louvor cantava um louvor e cantava outro. E os irmãos adorando, os irmãos na bênção, glorificando e tal, e batendo palma. E eu em pé ali, em pé. Eu pensei, Jesus, eu queria sentar. Eu poderia sentar? Eu acredito que sim, mas todo mundo em pé, era o costume deles. Aí, de repente, o grupo de louvor assentou. Quando o grupo de louvor assentou, aí vem uma irmã, falou alguma coisa lá para a oferta, aí vem o outro irmão, cantou de novo. Aí cantou mais um pouquinho, cantou. Aí acabou de cantar, aí sim foi a mensagem. Bom, a experiência que eu tive. Mas se é assim ou não a liturgia das batistas, o fato é, tem muito louvor e depois o período final a palavra. Dentro disso, aquele espontâneo do diante do trono encaixou perfeitamente. Foi um complemento a mais. Agora você imagina fazer isso, encaixar isso dentro do contexto da Assembleia de Deus, né? Que você tinha ali louvores da harpa que durava 2, 3, 4 minutos cada um. E quando você dava oportunidade para as pessoas, ou a pessoa cantava um louvor, ou ela tinha uma oportunidade de no máximo 5 minutos, porque tem várias pessoas que poderiam falar alguma coisa. E aí você quer fazer uma ministração, né, de um louvor, e você quer ficar 15, 20 minutos ministrando esse louvor. Então isso é um grande impasse hoje dentro das Assembleias de Deus, porque muitas igrejas, e já ficou implantado, acontece, né? E é um exemplo de ecumenismo. E onde que é o forte do ecumenismo, então? É quando eu quero Agora vamos aprofundar no ecumenismo para você entender. O ecumenismo religioso em si, ele vai se dar, então, quando eu quero ir além de simplesmente trazer costumes da outra igreja para a minha igreja. O ecumenismo religioso ele vai se dar literalmente quando eu quero, além de trazer costumes daquela igreja para a minha, eu quero falar o seguinte, que todos nós somos irmãos, todos nós somos, aceitamos Jesus como Salvador, então que podemos todos nós nos unirmos e viver como fosse uma religião só. E aí fica pedra com pedra. Por quê? Porque você vai ter vários membros reunidos, vários membros participando de vários eventos em grupo, em conjunto, porém, você tem um membro ali que o seu pastor permite você fazer uma coisa, não permite outra. Já o outro membro que está do seu lado, adorando, glorificando, o pastor dele já é o contrário. Então, imagina como que os pastores fazem para doutrinar a ovelha dessa forma. Que cada um que está um do lado do outro ali tem uma doutrina, tem um código de ética diferente. Dessa forma acontece o quê? O afrouxamento da moral, o ecumenismo doutrinário totalmente abalado, né? E com esse abalamento desse ecumenismo, através do ecumenismo, o diabo ele entra agora com ensinamentos que não tem a ver com doutrina nenhuma, mas ele pega e já aproveita essa brecha para poder incluir os seus pensamentos, os seus questionamentos, a sua vontade dentro da igreja, né? E dessa forma, depois que ele entrou, a ideia é só ir
de ladeira abaixo. Relativismo, tudo é comum, tudo é relativo, né? Tudo é mal interpretado. Humanismo, o que é humanismo? Eu não vou entrar aqui no sufixo ismo, o que tem a ver por causa do tempo, mas humanismo é quando você coloca o homem como foco. O homem é o principal, o homem é o importante. E você tira a igreja do cristocentrismo e traz a igreja para um egocentrismo. Você é o importante, você tem que se valorizar, você precisa cuidar de você. Então, ao invés da igreja girar em torno de Cristo, gira em torno de você. Sincretismo. O que é o sincretismo? Elementos diferentes, tradições combinadas em uma única prática, né? E aí você mistura o santo com o profano, tá? Quando você faz isso, dentro da igreja, você não consegue mais enxergar o que é santidade. Você não consegue mais pregar a santidade dentro da igreja, porque agora aquilo que é pecado aqui não é pecado lá. Eu falei uma vez que quando você vê falar sobre pecado hoje, as pessoas têm ideia o seguinte, que tem o pecado, tem o profano e tem o gênero neutro. Como assim, Renato? Eles entendem que tem coisas que te aproximam de Deus, que tem coisas que te afastam de Deus, mas que tem coisas que é neutro, nem vai te levar e nem vai te aproximar de Deus. Mas quando você lê a Bíblia não fala que tem nada neutro. Ela fala que é sim, sim, não, não. Ou é santo ou é profano. Tá? No sistema político e cultural, então, pautas progressistas, inversão de valor, como, por exemplo, o aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da legalização da prostituição. Ele tem agido na censura, como contra os valores bíblicos, e na mídia e na educação, através de educações contra a nossa fé. E no meio econômico, enriquecimento por meio de luxúria, pessoas levadas à ganância e a vantagens financeiras ilícitas. E para a gente terminar, vamos ver aqui, então, agora qual que é a nossa posição. Eu já vi quais são os símbolos, eu já vi como eles atacam e como que eu tenho que me posicionar. Então, primeiro ponto, não negar a ortodoxia bíblica. Não abrir mão do que é correto. E saber que esses valores podem ir contra a sua família. Que isso, irmão Renato? Você está falando para mim contra a minha família? Bom, vamos te dar um exemplo. Digamos que um exemplo já foi relatado, por exemplo, de um senhor, tá? Um senhor que ele já estava idoso, já estava mais avançado de idade, e o nazismo veio e convocou ele para poder ir para a guerra a favor do nazismo. Ele conheceu a política nazista, os seus princípios morais, né, mostraram para ele que aquilo estava errado. Então ele falou assim, eu não vou ir para a guerra. E as pessoas aconselharam ele, vai, se o senhor não for, o senhor vai morrer. Ele falou assim, eu não vou porque são contra os meus princípios. O nazismo é contra o meu princípio, então eu não vou ir. Mas se o senhor não ir, o senhor vai morrer. Que seja, que eu morra, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios para fazer algo que eu acho que é errado. Muito bem, ele não foi, por consequência, ele morreu e por consequência, várias pessoas da sua família foram torturados e foram mortos. E aqueles que não foram mortos foram passando várias consequências de humilhação diante da sociedade ali. Por quê? Por causa do ato do avô. Então, da mesma forma é a gente hoje. Nem sempre eu preservar os costumes, não abrir mão do que é certo, do meu valor moral, é significado de que eu vou estar protegendo a minha família. Não é, tá? Sempre nós pregamos como se fosse, mas não é. Às vezes, você manter um princípio moral é você abrir mão da sua família. Exemplo, mais um exemplo no caso, você está na sua casa, o filho que você ama, que você guarda, que você gosta, que você dá a sua vida por ele,
começou a se envolver com drogas. Aí um dia você está na sua casa, o seu filho chega com a roupa cheia de sangue, porque ele acabou de matar uma pessoa e pediu para você o esconder. O que a sua lei moral vai falar para você? Entrega o seu filho. O seu princípio moral vai falar para você assim, ó, pega o seu filho que você ama, ele tá errado, ele matou, ele te envolveu no mundo das drogas, pega ele e liga para a polícia, entrega ele para a polícia. Mas o seu senso de amor com o seu filho e de família vai falar para você o seguinte: esquece isso, esquece os seus princípios, esquece a sua moral, esconde o seu filho, porque o seu filho é tudo para você. E você tem que proteger a sua família. Então, abre mão da sua moral para proteger a sua família e depois a gente vê como que a moral fica, tá? Então, moral, proteger os valores, os princípios morais dentro da gente e proteger família não é a mesma coisa. Então, irmão Renato, qual que é o certo? É eu ir pelo lado da moral ou é eu ir pelo lado da minha família? Não sei. Se tivesse uma resposta, seria muito fácil, né? Se a vida tivesse uma resposta para tudo, seria muito fácil. É só você pegar a receita, ler a receita, seguir a receita e fazer igual a receita mandava. Mas a vida, meu irmão, minha irmã, é cinza. A vida não é preto e branco, tá? Não é preto e branco e nós temos que ter sabedoria para poder saber como fazer. Então, dentro disso eu tenho que entender, olha, não negociar a ortodoxia bíblica é não abrir mão dos meus princípios morais e éticos, né? Meus princípios morais dentro do mundo em que eu estou vivendo. Segundo, formar o caráter cristão. Então, o que é formar o caráter cristão? É viver o que se prega e pregar o que se vive. E enfatizar que o estudo da palavra que fortalece a igreja. Quanto mais você leva a igreja a fazer doutrina, a estudar, a fazer escola dominical, mais você fortalece essa igreja para essa igreja não cair nesse sistema corrupto. Agora, quanto mais afrouxamento você dá, mais ela vai cair. E aí você pensa assim, mas não tem jeito, ninguém vai na igreja, ninguém vai na escola dominical? Tem, né? Por exemplo, você fala que ninguém vai na escola dominical, ninguém quer aprender no curso de doutrina, mas você pega aquele irmão que não vai na escola dominical, aquele irmão que não vai no curso de doutrina, como ele prega muito bem, você vai e indica ele para poder ser diácono da igreja. Não é isso que a Bíblia fala? Então, quer dizer, se você começa a colocar essas orientações, esse grupo de ética na sua igreja, você vai conseguir trazer pessoas, tá? E, por terceiro, aguardar a volta de Jesus. Esperançar que as pessoas esperem junto com você. Irmãos, esperar a volta de Jesus esperançando. Vou usar de novo mais um exemplo que eu ouvi de um professor. Um professor, certa vez, ele falou assim que a esposa dele estava viajando. Ficou um tempo viajando, na época você não tinha WhatsApp, essas coisas. E quando ela foi voltar, ele foi encontrar com ela, né? Eu não sei se no aeroporto ou no ponto de ônibus, na rodoviária. Eu sei que ele estava aflito, esperando chegar ali o desembarque, e ele andava para um lado, para o outro, e pensando, e movimentando com as mãos e tal, e uma flor do lado, e tudo, e aquilo chamou a atenção das pessoas, as pessoas foram conversar com ele, minha esposa vai chegar hoje, né? Ela está viajando e tal, e ele foi falando com tanta empolgação, que as pessoas começaram a esperar a esposa junto com ele, né? As pessoas começaram a olhar ao redor, sabe? Junto com ele, esperando a esposa. Quando a esposa chegou, que ele apontou e falou, aquela ali é a minha esposa, todo mundo, sabe? Todo mundo se alegrou. Então, quando nós falamos esperançar isso, é você fazer as pessoas esperar junto com você. Né? Não é falar assim, Jesus vai voltar, né? E vamos esperar. Não, o que você está fazendo? Como as pessoas veem a sua espera de Jesus? Você consegue fazer alguém esperançar junto com você? Quando você fala da volta de Jesus, você consegue despertar esse desejo nas pessoas, tal qual esse pastor despertou as pessoas esperar a esposa junto com ele? Hã? E por último, tem o exemplo da rocha.
Aí você diz assim: ah, irmão, mas desde que minha avó existe, que as pessoas dizem que Jesus vai voltar e não voltou até hoje. Então, provavelmente eu também vou viver, vou morrer e Jesus não vai voltar. Qual que é a prova que eu tenho que Jesus vai voltar? De um certo ponto você está certo. Pode ser que você viva, morra e passe 200 anos e Jesus ainda não voltou. Mas todos os sinais apontam para a iminência da volta de Jesus. E aí nós colocamos, imagine você está próximo a uma rocha. Sabe aquele lugar que tem uma pedra e às vezes tem uma erosão por baixo? Começa a cair várias coisas, começa a dar uma rachadura. E aí vem um especialista e ele olha aquilo e fala assim: ó, essa pedra aí pode cair a qualquer momento. Coloca uma proteção ao redor da pedra e fala assim: pode cair a qualquer momento. Esse pode cair a qualquer momento significa que aquela pedra ela pode continuar ali por mais 100, 200, 500 anos. Mas também significa que daqui a 2 segundos aquela pedra desabe e cai no chão. Por isso, tem a atenção constante, uma área de risco em que se fala: ó, aqui essa pedra pode cair a qualquer momento. Irmãos, Jesus é a pedra que pode voltar a qualquer momento. Entendeu? Ficou claro? Com isso nós fechamos essa aula. Eu espero que você entenda os conceitos que eu passei, tá? Porque é um pouco pesado, nós estamos falando de Apocalipse. A lição do trimestre vai ser sempre combater o sistema. E para que eu possa combater o sistema, eu tenho que entender alguma coisinha, né? Então eu espero que você entendeu. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí, que vai ser um prazer responder você. Não deixe de baixar o e-book gratuito aí sobre a Escola Dominical que eu deixei para vocês aí, tá? Siga a gente. Ó, se não curtiu o vídeo, já curta aí também. Siga a gente, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.